futuro. Para o efeito, vou convidar ao pódio o moderador deste painel, Dr. Abdul Hamid. Ele é presidente do Colégio dos Auditores da OCAM, um dos colégios que faz a regulação do exercício e acesso à profissão de auditoria. Dr. Abdul Hamid. Convido também o Dr. Dinis Teixeira, na qualidade de orador deste brilhante painel. O nosso painel será híbrido e contará com a participação de 2 oradores virtuais. O nosso painel vai ser constituído por 3 especialistas. Temos o Dr. Luís Nóbrega, do Brasil, portanto, que é o presidente do Conselho Federal de Contabilidade do Brasil. Temos o Dr. Mário Freire, que é membro da OROC e partner da KPMG, deve estar-se a juntar a nós, falei com ele há bocado, e o nosso doutor, não digo nosso, está em Moçambique, Dr. Dinis Teixeira, que é managing partner da Two Business, e que é um quadro experiente nestas matérias. Isto será organizado da seguinte forma: cada orador terá aproximadamente 15 minutos para fazer a sua apresentação e depois teremos mais 5 minutos, 5 a 10, para uma sessão de perguntas e respostas, está bem? Muito obrigado. Ia pedir aqui o Dr. Luís Nóbrega, então, para dar início à sua apresentação. Com esta apresentação sobre a contabilidade 4.0, o que pretende é sensibilizar os profissionais para os desafios que aí vêm, quais a utilidade destas novas ferramentas, o impacto na profissão. Recentemente tivemos a questão do ChatGPT, que já está a ser utilizado na profissão da auditoria, de contabilidade, e, portanto, vem aí uma revolução. Já há empresas da auditoria a contratarem informáticos e depois dar informação de contabilidade. É só para vocês terem uma ideia de como é que as coisas estão a evoluir internacionalmente. Dr. Mário, se não se importar, então iniciava a sua apresentação. Não. Consegui negociar mais 5 minutos para si. Muito bem. Portanto, 15 minutos. Bom dia a todos. Parabéns pela iniciativa e pelo dia, que todos nós sentimos honrados da celebração. Obrigado pelo convite. Em nome da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, é que é um enorme prazer que participamos nesta iniciativa. E nada melhor como falar de algo que no fundo é o futuro. Não é o futuro, é o presente. E por conseguinte, o que é o Auditor 4.0, o que são as ferramentas, e propunha-me abordar estas 3 iniciativas: a introdução, tecnologias emergentes e auditoria, a reformulação dos processos tecnológicos por fases de auditoria, muito brevemente, e o exemplo de algumas ferramentas. Só para ilustrarmos, se recuarmos aqui a um documento muito interessante do Emerging Technologies e recuarmos a 2010, o que é que em 2010 nos diziam sobre a evolução? Cloud Computing, Computing Brain Interface, análise predictiva, isto era em 2010. Portanto, é muito interessante o aumento dos tablets, a realidade virtual ou realidade aumentada. O que é que nos fala em 2024? Generative AI, ou seja, inteligência artificial generativa, agentes autónomos, humanoides. Reparemos, a dimensão, e pouco mais de 14 anos, a dimensão completamente diferente. Sobretudo, e veio para ficar, a autonomia da inteligência artificial, a rápida evolução que a inteligência artificial teve. Também aquilo que se chama o Boost Development Productivity, ou seja, a produtividade do programador envolve mais do que escrever código rapidamente.
O que é que significa? Os próprios developers, quem desenvolve código, acaba por beneficiar muito destas tecnologias e, sobretudo, da inteligência artificial. E, de facto, a experiência plena das tecnologias. E a nova geração é o exemplo paradigmático de como eles vivem plenamente na tecnologia, a tecnologia ao serviço dos seus interesses. E depois, no fundo, aquilo que é o Deliver Human-Centric Security and Privacy, ou seja, cada vez mais as pessoas também tendem a privilegiar a segurança dos seus dados e uma cultura, a tentativa de criar uma cultura de confiança mútua e consciência dos riscos partilhados. Nada melhor também de chamar a atenção deste ponto de vista. E isto é o que nos norteia. Relativamente à auditoria, relativamente ao nosso trabalho, é muito interessante ver que a auditoria, em primeira instância, trabalha com dados, com evidência, com prova, e reparemos que, do ponto de vista da evolução, começamos primeiro com questões de dados estatísticos, análise de back-office, internal decisions, passamos por uma fase 2.0, nomeadamente uma estrutura de dados mais robusta, mais rápida de análise, utilizando data scientific, com coisas muito online. Passamos depois para uma fase de 3.0 em que há uma mistura de toda a data, todos os dados, e começar, de facto, a tomar decisões com base nessa análise e com, enfim, uma enorme capacidade de gestão desses dados, processamento desses dados, a escala, a velocidade, e entramos então na análise preditiva e análise prescritiva. E agora entramos num mundo novo, no 4.0. Ou seja, de facto, os dados estão imbuídos na automação. Já entramos com tecnologias cognitivas e processos de robotização para digitalizar tarefas, autonomizar tarefas de rotina. E, portanto, atenção que o augmentation, not an automation. Portanto, é importante perceber, não é a autonomização, é a própria forma como está imbuída nos processos. E isto é um pouco a evolução que nós sentimos nesta, digamos, passagem de 1.0 ao 4.0, se quisermos, para introduzir um mote do tema. E agora, não somente as tecnologias emergentes em auditoria. Ora, sem dúvida alguma, o campo da auditoria está a sofrer uma mudança profunda graças às tecnologias emergentes. A análise de dados, o tal Big Data, a inteligência artificial preditiva e, sobretudo agora, a inteligência artificial generativa. Ora bem, estas ferramentas são fundamentais porque melhoram o desempenho da auditoria, o papel do auditor, na forma como fazemos auditoria. Também é fundamental que a integração dessas tecnologias de ponta muda, de facto, a nossa abordagem convencional no planeamento, na execução, na entrega das auditorias. E há um aspecto fundamental. Sem este esforço, sem este investimento, não iremos captar as novas gerações. Não temos capacidade de as reter. E, portanto, isto é uma condição sine qua non, uma condição extraordinariamente importante para conseguirmos também este aspecto que cada vez é mais crítico nos dias de hoje. Agora, muitas questões se levantam e eu tenho aqui uns balões um pouco à volta disso. Poderíamos estar aqui agora toda a sessão e garanto, uma manhã se calhar não chegava. As máquinas substituem os auditores? A resposta é não. Os dados são fiáveis? Como é que são geridos? Muito importante, porque a grande questão que se coloca é, ok, a máquina gera-nos dados, a máquina gera-nos um conjunto de inputs. Vamos nós importar esses inputs sem qualquer criticidade, sem qualquer desafio? Podemos confiar neles? Não. Acreditamos piamente nos resultados gerados? Enfim, é uma excelente base, mas há um processo que não podemos deixar de ser, o que está por trás, num aspecto, não nos esqueçamos que o ADN da nossa profissão é ceticismo profissional. Mas o aspecto mais importante, às vezes, quando introduzimos tecnologia é entendemos como funciona a máquina, como funciona a ferramenta. Ou seja, um dos aspectos críticos é nós elaboramos processos automáticos, mesmo num próprio Excel, com macros. Pensemos nisso. Será que a macro está a fazer aquilo que é suposto fazer? Ou ele vai nos trair, caminhando para um resultado output que afinal não era aquilo que era suposto gerar e pode-nos, enfim, levar a decisões
erradas. Portanto, é importantíssimo, independentemente da introdução da máquina, é importantíssimo desafiarmos se a ferramenta funciona como é suposto funcionar, em termos funcionais, nessa matéria. Ceticismo profissional é a palavra-chave do nosso ADN. Relativamente à introdução, de uma forma muito breve, alguns exemplos, algumas reflexões para os auditores. Ou seja, o próprio processo, desde logo da primeira fase de aceitação e continuação do cliente. Risco do cliente. Podemos beneficiar dessas ferramentas. Obtenção de dados relativamente, incluindo dados relativos a anti-money laundering, ou seja, o branqueamento de capitais, PEPs, coisas do género. O risco do engagement. Podemos ter ferramentas que nos ajudem a processar informação e dar scoring de riscos de engagement. A estimativa de recurso a afetar. Podemos ter ferramentas que nos combinam as situações e dão-nos logo, em função de um cliente, em função do risco, workload, as horas que é estimável para este tipo de serviços. O próprio contrato de prestação de serviços pode ser pré-populado em termos de algumas variáveis em que carregamos num botão e gera-nos o contrato automático em função de um conjunto de tipicidades. Muito importante, garante consistência. Fase 2, reparemos, no próprio planeamento da auditoria. Ou seja, de um lado, a obtenção do conhecimento dos sistemas de informação do cliente, mas também em outros aspectos, muito giros, aqui há alguns exemplos, as técnicas de text mining, ou seja, a inteligência artificial pode analisar as informações dos clientes, os seus manuais de procedimentos, os fluxogramas disponibilizados e aí permitir, ao fazer a leitura automática, nos dar um resumo da identificação de fatores de risco que podem ser percepcionados nessa documentação. Executa process mining, ou seja, conseguimos chegar à totalidade da população e aferir, do ponto de vista dos sistemas de controle, estão adequadamente desenhados, configurados e implementados. A própria identificação de logs, ou seja, quanto à execução de determinada tarefa, que são gerados automaticamente e nós podemos fazer pesquisas à volta disso e colocar, de facto, ferramentas que nos fazem varrimento e detectam outlier. Para quê? Para nós retirarmos aspectos de risco, para executarmos um planeamento e darmos a resposta ao risco. A própria execução da auditoria, muito interessante. Técnicas de reconhecimento de imagem. Hoje, podemos agarrar com o nosso telemóvel, fazer uma contagem, por exemplo, num conjunto de tubos ou algo, clicamos e imediatamente a inteligência artificial gera os dados, até mete um númerozinho no tubo para confirmarmos a contagem. Ótimo, fantástico. Quanto tempo é que não nos facilitamos em termos dessa matéria? Quanto a outros aspectos de controle de monitorização contínua, também, quando examina registros, onde identifica eventualmente overrides, ou seja, bypass ao controle, alguém que fez algo por cima que não era suposto fazer, por exemplo. E podemos implementar também um ranking system, ou seja, um sistema que me dá um scoring de aspectos em que eu tenho que tomar atenção. Testes de auditoria de duplo propósito de forma automática, ou seja, a própria máquina seleciona o cliente por amostragem, inclusive pode ser uma amostragem estatística para ser representativa, captação dos 3 documentos iniciários, fatura, vendas, pedidos de venda ou documentos de transporte, extratos dos 3 documentos, importação dos mesmos, validação dos dados existentes e depois destaque, inclusivamente com confrontação de vendas que contém preços ou quantias diferentes. Parem, a partir daí o auditor faz uma análise. Não perde o tempo de andar a ir à procura dos documentos, lançá-los numa base de dados, num Excel, para poder analisar. Não, vejam as horas que se poupa e, no fundo, concentramos as pessoas na análise, no brain. Essa própria extração de dados automatizadas é fantástica. Na própria gestão de stocks, a extração de data de reconhecimento de cada artigo por o tracking number, ou seja, consegue-nos monitorizar e fazer extração. A própria realização de reconciliações é fantástico. Ele pode fazê-lo de forma automática e identifica apenas as diferenças. Salienta-nos as diferenças. Vejam como poupamos imenso. Como é que os jovens, em vez de andarem a fazer coisas manuais, às vezes repetitivas, que parece que não têm valor acrescentado, concentram-se naquilo que é o valor acrescentado. E depois as próprias ferramentas com o recurso ao File Transfer Protocol, que, de facto,
atenção, configurado com segurança, conseguimos partilhar fecheiros e partilhar grandes fecheiros de dados que depois permitem esta mesma análise. Na própria fase de conclusão, reparemos, o mapeamento automático de todos os valores constantes das demonstrações financeiras. Há uma ferramenta que coloca-se para lá as demonstrações financeiras e é a ferramenta que faz o cruzamento entre as demonstrações financeiras e o anexo. E mete os cruzamentos todos e faz as próprias somas, recalcula as próprias somas que estão no anexo e identifica-nos diferenças. Vejam como essas ferramentas são poderosas em termos de nos poupar trabalho. E vamos nos concentrar naquilo que verdadeiramente é os outliers. Este mapeamento cruzado de valores garante, já vi essa aplicação, estamos a aplicar, é poderosíssima. Depois temos um aspecto da validação do formato eletrónico único europeu, que é a forma como na Europa publica-se relatórios, as sociedades cotadas publicam relatórios e contas e por um processo tecnológico por trás, as máquinas leem as demonstrações financeiras. Aqui obrigam o auditor a validar essa matéria. Claro que temos que recorrer a estas ferramentas eletrónicas. O próprio relatório da auditoria. Nós conseguimos, com determinadas situações que são identificadas, naturalmente com as nossas conclusões, reportar e colocá-lo no sítio certo do relatório da auditoria, garantindo consistência, garantindo que nada nos falha, e isto pode ser utilizado exatamente por ferramentas que nos dá esse output e que é difícil, se nós identificarmos um erro materialmente relevante, é muito difícil não estar reportado no relatório da auditoria. Não fosse alguém se esquecer e assinar o draft errado. Não acontece isso. Quanto ao arquivo da auditoria, fundamental, ou seja, conseguimos varrer em que demonstrar uma prova adicional após a emissão do relatório da auditoria, o arquivo é automático, podemos utilizar robôs para fazer o arquivo de forma automática e garantir que qualquer tracing de alguém que altere o arquivo após isso está registado e está demonstrado o que é que alterou. Porquê? Quando o regulador, quando alguém nos quiser fazer essa fiscalização, nós conseguimos perfeitamente demonstrar isso. Muito bem, dito isto, eu só dou aqui alguns exemplos de algumas ferramentas real que existem e, portanto, eu estou a indicar o site onde está, não tenho qualquer interesse nessas ferramentas, já agora, não sou o inventor dessas ferramentas, mas, por exemplo, este MindBridge nós próprios utilizamos, e ele é o de utilização livre, que de facto utiliza machine learning. Para quê? Para que nos dê anomalias nos riscos de transações financeiras. Ou seja, processa grandes volumes de dados e nos dá. Isto é ótimo para fazer o planeamento e iniciarmos com aspectos de concentração de risco. Também temos outras interessantes questões do Teammate Analytic, que está integrado para trabalhar diretamente com o Team Plus da auditoria, permite de facto captar evidências analíticas como parte da auditoria. Ou seja, sistemas separados que às vezes dificultam a comunicação entre si, esta ferramenta, que acaba por imbuir no Microsoft Excel, ajuda-nos muito a tratar esses dados. É um dos exemplos que também podem ser. Data Sniper, garanto, é uma ferramenta poderosíssima. Porquê? Porque, vamos pensar assim, eu coloco lá um conjunto de imagem de faturas. O Data Sniper identifica documentos padronizados e vai buscar os sítios, inclusivamente o preço, o volume, a totalidade da fatura, eventualmente o imposto que está cobrado, transmite-nos para um Excel, mostra-nos o Excel e mostra-nos essa ficha por trás com a imagem. Digo-vos, é fantástico. E também é aqui, através do Data Sniper, que me permite esta indexação do relatório, as demonstrações financeiras. Ele consegue fazer isso e consegue identificar algum erro que possa suscetibilizar ou um outlier. É fantástico. Eu deixo um bocadinho isso também para referar. Já agora, há um site interessante que é There is an AI for that, ou seja, este site, se vocês pesquisarem, é onde é alimentado um conjunto de programas de livre acesso. É preciso ter cuidado que pode haver alguma situação, nunca se sabe se há alguma situação mais arriscada para questões de cybersecurity, mas é interessante porque se eu selecionar por auditoria, está ali um conjunto de ferramentas disponíveis nesta câmara de apps. Interessante, enfim, gero desse ponto de vista.
E agora permitam eu lançar um vídeo de 1 minuto, e com isto termino a minha apresentação. Dr. Abdul, obrigado pela paciência, do ponto de vista de deixar esta flexibilidade, um pouquinho de como é que nós na KPMG, sobretudo eu também parte da KPMG, introduzimos o ChatGPT. Isto foi apresentado ao IFAC agora recentemente. Espero que vejam, eventualmente o som não apanham, mas eu posso ilustrar um bocadinho. O som é um pouco música. Como veem, isto é o ChatGPT, portanto, está imbuído na nossa ferramenta de auditoria. Nós fazemos as perguntas de forma natural. Ele vai-nos respondendo em cada etapa, quando temos dúvidas. De facto, a questão interessante é, nós podemos fazer um conjunto de perguntas sobre a metodologia, podemos traduzir automaticamente documentos imediatamente, e ele produz-nos a automatização, se tivermos um documento em inglês, se tivermos alguma dificuldade. É muito interessante que ele varre internamente o nosso programa naquele cliente e identifica se há loops, ou seja, se há inconsistências entre uma atividade e outra. Escrevemos uma coisa num lado, escrevemos outro, há inconsistências, se ele salienta. Há sítios que era suposto estar lá com elementos e ele diz: olha, isto está incompleto, era expectável ter isto, não está. Em função daquilo que você escreveu ali, estávamos à espera disto, é isto que era expectável. Dá-nos muitas pistas para pontos de risco, inclusivamente narrativas do cliente, o que é que dali resulta, o que é importante, o que é que nos chama a atenção sobre essa matéria. Ele gera fluxos de caixa automáticos em função, por exemplo, de narrativas, de uma descrição de um controle interno, atas, enfim. Posso-vos dizer que, desse ponto de vista, e aqui termino, desse ponto de vista, muito bem, desse ponto de vista, é muito interessante. Tem apenas uma questão de segurança que foi muito pensada antes de introduzir. O ChatGPT, ele apenas trabalha e não sai do ambiente que definimos, nomeadamente a documentação interna e todos os aspectos. Não é possível partilhar estes dados fora da organização. E muito bem, é um pouco esta a questão que vos gostaria de partilhar, e estou disponível naturalmente para depois termos o debate desta. Dr. Mário, muito obrigado pela sua excelente apresentação. Vou então pedir ao Dr. Luís que inicie a sua apresentação, e vou-lhe pedir assim que acompanhe as outras apresentações, porque no final temos a sessão de perguntas. Bom dia a todos que estão presentes. Eu agradeço inicialmente o gentil convite da Ordem para estar com vocês nessa solenidade tão importante. E aqui, madrugada, no Brasil, foi uma forma carinhosa de dizer que, apesar de acordar de madrugada, é um prazer também estar falando com os amigos. Estava ouvindo atentamente aqui o Dr. Mário, as apresentações, e como esse tema me encanta e me traz uma vontade de falar horas com vocês, né? Mas com 15 minutos a gente vai tentar ser bem prático. Mas, de fato, nós vemos que a inteligência artificial está avassaladora dentro de quaisquer profissões nos mundos dos dias atuais. E na contabilidade isso não é diferente. Nós temos uma necessidade urgente de aplicar todas as ferramentas de inteligência artificial no nosso dia a dia. Eu vou aproveitar aqui para partilhar a minha apresentação. Só me respondam, por gentileza, se estão a ver, né, a apresentação. Perfeitamente. Ótimo. Então, a inteligência artificial transformando o futuro da realidade. Eu gostaria até de retificar esse slide, que não é o futuro da contabilidade.
o presente da contabilidade está sendo afetado de uma forma muito intensa pela inteligência artificial. E colegas que simplesmente ignorarem este aspecto ficarão para trás. É muito forte dizer isso, mas perderão seus empregos. Existem estatísticas internacionais que estão trazendo que a inteligência artificial ela pode impactar com mais de 85 milhões de perda de postos de trabalho nos próximos anos. Em contrapartida, né, e essa estatística é do Fórum Econômico Mundial, nós temos a criação de mais de 90 milhões de postos de trabalho que virão com o conhecimento da inteligência artificial. Ou seja, se eu não incorporar isso no meu dia a dia, com certeza eu corro o risco de fazer parte do primeiro número, daqueles que perderão seus postos de trabalho, né? Esse aqui é a minha apresentação, eu vou convidá-los a quem quiser se conectar comigo, que tem o QR Code aí do meu LinkedIn, mas chamar a atenção para uma vivência de mais de 30 anos dentro da contabilidade. E essa vivência de 30 anos na contabilidade me fez conhecer a fundo, a atividade operacional dos profissionais da contabilidade. E me faz afirmar hoje que 90% das atividades que os profissionais da contabilidade hoje executam têm chance de serem automatizadas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esta automação vai nos permitir, por um lado, termos mais tempo para, de fato, atuarmos em atividades mais intelectuais, mas, por outro lado, se nós não tivermos capacidade de agregar com atividades intelectuais, nós correremos o risco de ficarmos para trás. Então, a profissão contábil tem um horizonte muito bom para se seguir agora com o advento da inteligência artificial, mas precisamos incorporá-la urgentemente no nosso dia a dia. E eu faço aqui, né, e destaco, não é o que a inteligência artificial faz, mas o que você faz com a inteligência artificial. Eu tenho feito palestras, né, por vários lugares, eu tenho uma turma de alunos numa mentoria de inteligência artificial para a contabilidade, e muitas vezes eles me perguntam, mas o que essa inteligência artificial faz, professor? Né? O que essa IA faz? E aí eu digo, calma, não é o que ela faz, é o que você vai poder extrair e adaptar desta inteligência artificial para o seu dia a dia, para o seu trabalho. E como digo aqui ao lado, os benefícios para a contabilidade são ilimitados. Ilimitados. A questão é como que eu vou encaixar essa inteligência artificial no meu trabalho. E a proposta que eu gostaria de trazer aqui para vocês é de mostrar na prática algumas ferramentas, umas até um pouco mais conhecidas, mas para que a gente possa então explorar dentro dessas ferramentas as utilidades delas aqui para a nossa área contábil. E a primeira delas, vocês já devem ter até trabalhado um pouco. Quando eu faço as minhas apresentações, eu pergunto, né? Quem usa a inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho? 100% levantam a mão. Aí a pergunta vai afunilando. Mas quem usa o ChatGPT? Aí todo mundo levanta a mão. E quem usa agora a ferramenta, o cloud? Quem usa aqui nova inteligência artificial, né? O Qwen, que é a ferramenta artificial chinesa ali do Alibaba? Aí as pessoas já vão ficando, né? Não vão participando mais. Por quê? Porque se tem usado essas ferramentas de uma forma muito tímida, muito rasa, muito ainda na superfície, não aprofundando nos potenciais dessas ferramentas. E para ilustrar isso, eu vou aqui mostrar para vocês uma ferramenta que é conhecida de todos, que é o ChatGPT. Beleza, Luiz, isso aqui não tem novidade nenhuma. Será que não tem novidade?
O que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né, são todos agentes, são robôs que estão nos ajudando no nosso dia a dia da profissão contábil. E a pergunta que eu faço é: será que você sabe fazer um robô? Será que você consegue desenvolver um robô, né, que, por exemplo, ele pode, né, esse robô que eu estou mostrando aqui chama-se Extractor, e aí o nome, cada um, né, batiza o seu robô do seu jeito, e eu falei com meus alunos essa semana na mentoria, que eu sou uma pessoa ali dos anos 80, né, eu tenho um perfil menos criativo para criar o nome no meu robô, dos meus robôs, mas enfim. Esse aqui é o Extractor, que ele consegue ler PDFs e poder extrair, né, o conteúdo desses PDFs para poder nos ajudar no nosso dia a dia. Isso aqui foi criado por mim, que não sou um grande analista de tecnologia, né, não sou um programador, mas hoje, né, e nós já estamos falando do uso da IA para contabilidade, hoje é possível você programar sem saber código. É possível você criar um agente, um robô que faça tarefas repetitivas sem você dominar profundamente aí esse mundo da programação. E como que a gente faz um robô? Eu vou me apoiar aqui em outra ferramenta de inteligência artificial, que eu já deixei isso aqui previamente pronto, até para nós ganharmos tempo. Que ferramenta é essa? Ela chama-se Cloud, né? E aqui o endereço, depois eu combino e deixo com a coordenação todas essas ferramentas. Então, quem é o Cloud? O Cloud é uma ferramenta, também é exemplo do ChatGPT, que nos ajuda a conversar sobre determinados assuntos. Então, eu pedi ali ao Cloud para compartilhar comigo, né, um prompt, ou seja, um comando para criar um assistente contábil especializado na legislação contábil e comercial moçambicana. E aí ele me trouxe, né, um prompt aqui, que para criar esse agente, dizendo ali que ele é um assistente especializado em contabilidade moçambicana, com conhecimento no Código Comercial e outras legislações. E aí vocês me permitam, né? Eu não aprofundei aqui, talvez esse é um risco de trabalhar com a inteligência artificial, eventualmente ela alucina, por isso que nós temos que, como disse o Dr. Mário agora, ela vai substituir o auditor? Ela vai substituir o profissional da contabilidade? Não, porque o conhecimento somos nós que vamos tê-lo com profundidade. E aí veio trazendo uma série de conhecimentos, de legislações, de conhecimento, me trouxe aqui as responsabilidades desse agente, como ele deve se comportar, o formato das respostas que esse agente vai ter conosco, né? Alguns disclaimers importantes que esse robô precisa ter, e me trouxe todo um prompt que, repito, eu criei o quê? Eu perguntei para ele, e está aqui em cima, me traga algumas legislações contábeis de Moçambique. Foi isso. E depois eu pedi esse prompt. Então, como que nós criamos esse agente? A minha proposta aqui é fazer isso na prática. E eu estou usando duas ferramentas de IA. Então, eu vou copiar todo esse conhecimento aqui, que é um prompt desse agente, né? Eu estou copiando, estou indo aqui no chat GPT, aqui dentro do menu do lado direito, onde tem as minhas iniciais, meus GPTs, e vou criar aqui um GPT. Tenho duas formas de fazê-lo: criar só com prompt ou me apoiar aqui na ferramenta que é do próprio ChatGPT, que vai tratar por partes, que eu prefiro particularmente. Colo esse meu prompt aqui no campo das instruções. Eu estou colocando aqui na descrição, copiando um pedaço, dizendo que ele é um assistente especializado em contabilidade moçambicana, e vou dar um nome aqui para o meu robô, que, como eu disse, não sou dos mais criativos, então vou colocar aqui, ó, contábil assessor. E a partir desse momento,
tenho mais uma tarefa que é eventualmente fazer um logotipo desse meu agente. Posso pedir até para o DALL-E, que é uma ferramenta de imagem do próprio chat GPT, e pronto, vai estar criado o meu agente, né? Ele vai criar essa imagem e depois eu venho aqui do lado do botão direito e vou criar, né? Percebem que ele até trouxe aqui ao fundo, né? Uma bandeira aí de Moçambique e eu crio o meu agente. A partir do momento que eu crio, eu tenho 3 opções de criar esse agente apenas para o meu uso, de compartilhar com qualquer pessoa que tenha o link esse agente ou deixar na loja do GPT. Eu vou salvar, né, como a possibilidade de partilhar o link, porque eu estou colocando depois aqui no chat e compartilhando com a coordenação, para que a coordenação então depois partilhe com vocês. E pronto, tá aqui o meu agente, meu robô, que eu vou conversar com ele sobre a legislação. E isso eu posso fazer com qualquer parte da atividade contábil. O que eu estou dizendo para vocês? Que tarefas que muitas vezes eram manuais e complexas, eu posso automatizar. Tarefas que às vezes demandavam muita análise, muito mais profunda, eu posso automatizar. E isso nós ganhamos o quê? Tempo. Para pegar aquele tempo livre que a gente vai ter com esse agente trabalhando e aplicá-lo em atividades que agreguem mais valor. Eu, por exemplo, tenho aqui um robô, não é o objeto hoje, não vou mostrá-lo a fundo para vocês, mas esse robô, ele chama-se Peritia. O que esse robô faz? Eu sou perito contábil, então analiso aqui muitos processos, e o que eu faço com esse robô? Eu uso, não é aqui, eu uso esse robô para analisar os processos e já me dá um norte no trabalho que eu preciso desenvolver. Como que eu ganho tempo com isso? Aquela tarefa de pegar um processo, às vezes de 2, 3 mil páginas, que demoraria aí pelo menos umas 8 horas iniciais, eu já faço isso em pouquíssimos minutos. Abandona essa necessidade da análise do processo? Não. Porém, eu ganho um tempo precioso com as minhas atividades. Então, voltando aqui na apresentação, esses agentes, né? E eu estou falando aqui do chat GPT. Desculpa, Oi, pois não? Nós temos tempo, se quiser fazer as apresentações, esteja à vontade. Acabaram-me de informar que temos aqui mais tempo, está bem? Posso então? Então, ótimo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês esse outro robozinho, que é o Peritia, e eu vou fazer aqui na prática, vou mostrar para vocês na prática como que ele se comporta. É muito simples depois que você cria a inteligência por detrás desse robô. Então, como que é o trabalho dele? Eu estou pegando aqui o meu arquivo, só um minutinho, porque não estava aqui tão preparado para isso, mas enfim, olha como que ele trabalha. Eu pego o arquivo de um processo, eu estou procurando ele aqui para já deixar ele no jeito. Aqui, já achei. E aí, como que eu faço? Eu anexo esse arquivo aqui dentro desse robô, né, do Peritia, e a partir do momento, isso aqui é um processo real, tá certo? Tá com o número aqui com X para exatamente não dar, apesar que aqui no Brasil nós temos processos que são guardados por segredo de justiça e outros que são públicos. Esse aqui é público, por isso que a gente está mostrando. Né? E eu venho e só dou um oi aqui para o meu agente e ele vai buscar o conhecimento da base dele, que quem fez esse conhecimento, quem criou, fui eu. Né? E ele me dá aqui as opções que eu já o configurei. O que esse robô pode fazer por mim? Criar uma proposta de honorário, né? De repente eu fui nomeado no processo como um perito do juiz e eu preciso criar uma proposta, nem comecei a trabalhar. Eu posso fazer um laudo, e o laudo sendo um perito nomeado, eu posso elaborar um parecer técnico, aqui eu já estou trabalhando para uma das partes envolvidas no processo, então eu posso ser o perito que sou os olhos do juiz, ou posso trabalhar para uma das duas partes. O parecer elaborado, então, por alguém que trabalha para essas partes,
e nesse caso ele pergunta para mim que parte que eu estou representando, porque aí o parecer dele já vai ser mais direcionado ao réu ou ao autor da ação. Posso contestar um laudo ou posso efetivamente elaborar um quesito referente ao processo, perguntas, né, sobre o processo. Vamos pedir aqui, ó, e eu posso simplesmente colocar a opção número 1, ou posso vir aqui, copiar e colar, que eu quero que ele crie, por exemplo, uma proposta. Em cada uma desses itens, ele já está configurado para trabalhar e já tem uma estrutura em cada um desses itens. A proposta, por exemplo, quais são as etapas que ele vai me perguntar. Ele vai perguntar se eu sou efetivamente nomeado pelo juiz, se eu tenho uma estimativa de honorários, se eu tenho um prazo por entrega ou se eu tenho despesas adicionais. E aqui eu copio, colo e vou respondendo cada uma das perguntas. Eu vou atuar como perito ou como assistente técnico? Então eu vou colocar aqui que eu sou assistente técnico. Você tem uma estimativa do valor que precisa cobrar ou quer que eu faça com base no tempo estimado? Então, vamos pedir para ele aqui, ó, eu desejo que faça um cálculo com base no tempo estimado para a perícia. O prazo para entrega, o juiz já estabeleceu um prazo para entrega do laudo, então eu vou colocar aqui, ó, 60 dias. E a previsão de deslocamento, etc., vou colocar não, que são as diligências. Feito isso, né, dei os comandos, e aí ele vai estruturar uma proposta considerando tudo isso com essa estrutura aqui de 9 itens. Da onde é essa estrutura? Eu que programei, eu quero que ele faça uma introdução, resumo do processo, os principais pedidos das duas partes, qual que é a metodologia que ele vai aplicar, a quantidade de quesitos que ele vai buscar dentro desse PDF do processo, se existe, todo o planejamento, a estimativa de horas, a fundamentação sobre esse tempo, porque aqui no Brasil é muito comum que a gente estima uma quantidade de horas e isso é muito combatido, muito contestado. E aí, então, ele está pensando aqui, o processo é um pouco longo, e ele vai me trazer toda essa estrutura, ok? Prepare a proposta. Prepare a proposta. E aí, então, ele vai começar. Aqui está a proposta de honorários, com aquela estrutura, né, que vem introdução, resumo, etc. E pronto, está feita a minha proposta, com um agente totalmente criado do zero e criado por uma pessoa, eu, que não domino, né, a fundo programação. Esse processo, ele é longo, como eu disse para vocês, e esse processo demandaria da minha parte pelo menos ali umas 4 horas para fazer isso aqui que eu estou fazendo aqui agora. E qual que é o próximo passo? Luiz, Ctrl+C, Ctrl+V, é isso? Copia e cola. Aí que a gente se engana. Eu teria que efetivamente pegar esse processo aqui, olhá-lo de uma forma diferente, porque eu já tenho, inclusive, né, um resumo do próprio processo, do que se trata, então já tenho o caminho, mas eu economizo aqui uma boa parte. Me deu, inclusive, uma tabela aqui, ó, sugerindo que para esse trabalho são 60 horas. Eu não disse, por exemplo, o valor da minha hora, né, para esse robô, mas se eu dissesse, ele poderia já me trazer isso aqui pronto. Então, que mundo é esse? É um mundo de facilidades, mas precisa ter um piloto competente, um piloto que efetivamente nos ajude. Preciso dominar. E por fim, eu sei que eu já estou exagerando o meu tempo, eu só quero compartilhar com vocês mais uma ferramenta que os alunos costumam gostar muito. Essa ferramenta, tá aqui o nome dela, ó, ela chama-se Debricks. Debricks.com você vai encontrar. Para que serve essa ferramenta? Ela é um Excel mais intuitivo, um Excel mais inteligente. Aqui eu criei uma planilha, uma base de dados fictícia de venda de produtos, né?
E essa ferramenta, ela me permite, né? Eu já deixei aqui um prompt pronto, pedindo para que ele crie essa coluna aqui com as províncias referentes às cidades, né? Só dando um comando e ele vai executar esse comando e vai completar ali as colunas, Luís, não né? conseguimos ver nada, não sei se está projetado. Opa, Estás numa outra perdão. tela. Então, Estás perdão. numa outra tela. Aqui, agora vai. Agora vocês estão a ver? Ainda não. Ok, perfeito. Ok. Então, deixa eu voltar aqui o que que eu fiz agora. Eu tenho uma planilha, uma base de dados fictícia, que ela simula aqui uma planilha de vendas, né? Eu tenho aqui as cidades, eu tenho, né, o equipamento, categoria, valores, e eu tenho uma coluna aqui com a província, que ela não está pronta, né? O que eu faço? Eu dou um comando, falo, olha, eu quero que você crie uma nova coluna que traga a província referente às cidades da coluna E, que aqui tem as cidades. E eu faço o quê? Eu só escrevo isso e dou um comando. Essa ferramenta, ela vai pensar e ela vai me trazer aqui todas as províncias referentes à coluna da cidade de uma forma automática. Eu posso colocar aqui, né, numa determinada coluna, uma variável aqui em dólar, em euro, e pedir para a ferramenta ir buscar o valor do dia, da cotação do dólar e do euro, e fazer a conversão. Como posso fazer tarefas mais práticas, mais básicas, que é o que a gente faria no Excel, que é criar aqui, ó, crie uma coluna M que seja o valor da multiplicação da coluna H, que é o valor, vezes a coluna J, que é a quantidade. É uma fórmula de multiplicação que eu faria no Excel de uma maneira muito simples, mas eu venho e trago aqui, né, de uma forma diferente, só com comandos, e eu vou trabalhando numa planilha de forma ilimitada. Então, o que que eu quis trazer aqui, né? E eu tenho essa forma de ensinar, né? De trabalhar, que é de uma forma prática. Eu quis trazer para vocês, então, como é esse mundo da IA com ferramentas e dizer para vocês, né? Para a gente concluir, que nós temos uma urgência. É para ontem nós trabalharmos com IA dentro das nossas atividades, para que o profissional se torne mais eficiente, para que ele entregue o seu trabalho com mais qualidade, com mais celeridade. Isso aqui é uma revolução que sem precedentes na história. Eu estou na profissão há 30 anos, como eu disse no início. Há 30 anos eu escuto que a profissão contábil vai acabar, que chegou a internet, a profissão vai acabar. Chegaram sistemas, a profissão vai acabar. Chegou a IA, a profissão vai acabar? Não. A profissão, como disse o Dr. Mário há pouco, a profissão da contabilidade ela não vai acabar. Porém, se nós não nos adaptarmos a essa realidade da inteligência artificial, nós corremos um risco muito grande de termos aí o nosso papel jogado a segundo plano. Precisamos adotar isso de uma forma urgente no nosso dia a dia. Aqui estão algumas ferramentas e eu vou compartilhar aqui o link daquele robozinho que eu criei, que eu vi que eu colei errado no chat. Fico à disposição de todos. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui falando com todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Luís, pela excelente apresentação. Então, agora vou convidar o último orador, que é o Dr. Dinis Teixeira, para falar sobre o mesmo tema. O Dr. Luís Teixeira está em Moçambique há mais de 20 anos, é um profundo conhecedor da profissão e do mercado nacional. Muito obrigado. Bom dia a todos. A tecnologia está-nos sempre a ajudar de vez em quando. Então, como disse o Dr. Amida, eu trabalho há 25 anos em Moçambique a implementar sistemas de software PHC e, portanto, tenho
alguma experiência, vamos dizer assim, em média, grande empresa, e nos últimos 5 anos também a trabalhar em Angola, e portanto conheço um bocadinho profundamente a realidade dos dois países. E vou tentar tranquilizar por um lado um pouco a todos vocês, por outro mostrar-vos que o que está a acontecer não é nada de novo, mas é algo de, desculpem a expressão, estupidamente impactante. Então, se já me tiverem conseguido pôr a apresentação a funcionar, agora sim. Basicamente, eu não vos vou apresentar nenhuma solução. Os vários softwares de gestão, todos eles têm vindo a tentar adotar algumas das tecnologias que o Luís e o Mário aqui também nos mostraram. O sistema PHC tem há 1 ano e meio uma CRIS, que é exatamente um destes modelos de assistência com inteligência artificial àquilo que é o nosso trabalho, mas eu não vou entrar sobre a aplicação em si. Eu gostaria de começar utilizando uma metáfora que tem mais de 40 anos, mas que envelheceu muito, muito bem. Há 50 anos atrás foi feito um estudo que tentava verificar qual é a eficiência de locomoção de um animal, do ponto A para o ponto B. Quanto é que o animal gastava de energia? O resultado, e esta analogia foi utilizada por Steve Jobs há mais de 40 anos, o resultado é que o animal mais eficaz era o condor e o ser humano aparecia modestamente no final do primeiro terço da lista. Depois alguém resolveu juntar à equação uma bicicleta. E o ser humano, em cima da bicicleta, tornou-se o animal mais eficiente a se locomover do ponto A para o ponto B. Os seres humanos são geradores de tecnologia, mas são consumidores de tecnologia, e com esse consumo, o que eles têm feito, o que todos nós temos feito, é transformarmos, ampliarmos o ser humano numa máquina muito mais eficaz. O problema é que nem todos nós temos bicicleta e nem todos temos a mesma qualidade de bicicletas ao mesmo tempo. Então vamos falar um bocadinho sobre isto. Os nossos colegas também já nos falaram que um dos grandes desafios é a produtividade, a eficiência ao longo do tempo, ou se quisermos o tempo. E o que nós não temos, de facto, hoje em dia é tempo. Todos nós sentimos isso. Nós não temos tempo para atender os clientes, nós não temos tempo para as tarefas todas que temos que fazer, temos que escolher quais tarefas vamos fazer. Nós não temos tempo para entregar os trabalhos a tempo, mas com qualidade, e já vimos um bocadinho de ferramentas, e vamos falar um pouquinho sobre como isto aumenta a qualidade. Nós não temos tempo para acompanhar, para formar os jovens que vêm para as nossas empresas, e nem sequer temos tempo para os liderar. E o Dr. Amido disse que isto qualquer dia já não era a 4.0, era provocativamente a 6.0. Eu não sei se daqui a 6 meses vai ser a 6.0, mas vai ser a 4.5. Se esta metáfora, com 40 anos, envelheceu extremamente bem, está jovem, os dados que eu vos vou mostrar a seguir não estão tão jovens e têm 1 ano. Basicamente, nós conseguimos, enquanto contabilistas, e a minha formação é em gestão de empresas e o meu trabalho é implementar soluções de software, portanto, eu olho para as soluções de software como uma ferramenta, como uma bicicleta, ok? Nós tivemos uma contabilidade 1.0 que era basicamente caneta, papel e lápis. Há uns anos eu ainda assisti a isto, enquanto filho de empresária, uma contabilidade com máquina de calcular, agrafador e uma pasta de arquivo, e a máquina de calcular era o melhor amigo do contabilista. Depois, com pequenos softwares isolados, em que a gente recebia pastas de papéis, às vezes papéis em sacos, não sei se aqui alguns dos contabilistas ainda recebem isso. No tempo da minha mãe era o normal, o contabilista recebia um saco de papéis mais ou menos organizados, muitas vezes mais para o menos que para o mais, e tinham que organizar, classificar. Mais recentemente, nós começamos a ter aquilo que poderíamos chamar aqui o 3.0. Sistemas completamente integrados, os documentos a serem scanados e a estarem junto ao processo e, portanto, eu não ter que consultar pastas de papel, a contabilidade ser, de facto, um instrumento de apoio à tomada de decisão, o contabilista não classificar nenhum documento, porque se há uma senhora que faz uma fatura a um cliente, o software sabe contabilizar, não preciso do contabilista, obrigado. Se o gestor do armazém lança uma fatura de compra de mercadoria, o software sabe tratar disso, não precisamos
de lançadores de documentos. Lamento imenso informar, acho que não estou a fazer spoiling para ninguém, mas todos se lembram do datilógrafo dentro das empresas. Era uma função há 50 anos muito respeitada, hoje não há datilógrafo em nenhuma empresa, faleceram. Mas nós tivemos que aumentar a nossa produtividade e a IA o que nos vai fazer é transformar-nos em seres humanos com uma bicicleta, com uma bateria que anda a 80 por hora sem que eu tenha que pedalar. Na verdade, estas tecnologias podem transformar alguns de nós em seres humanos completamente amplificados. A contabilidade 4.0, eu estou a tentar aqui resumir algumas coisas, vai-nos levar, e eu digo vai-nos, na esmagadora maioria da realidade que nós vivemos, já não é assim em muitas geografias, vai-nos levar a ter uma contabilidade não só com ferramentas preditivas, mas completamente na nuvem, em que vocês podem aceder aos documentos do vosso cliente sem saírem do vosso escritório, podem processar os dados contabilísticos deles, nos sistemas deles, utilizando os vossos sistemas e eles comunicando sem que tenha que haver papel para um lado e para o outro, e obviamente isso vai transformar os contabilistas não em classificadores e lançadores de dados, mas em consultores estratégicos de negócio. Na área de recursos humanos, o gestor de recursos humanos há uns anos, e vocês conhecem muitos deles, trabalhavam a processar salários. Hoje processar salários é feito por um computador. Ou são gestores de pessoas e percebem também do negócio, ou se só percebem de gestão de pessoas, já não são funcionários atuais. Isso acontece também na contabilidade. Se não perceberem do negócio dos vossos clientes, não podem ser consultores estratégicos deles. Eu vou-vos dar agora aqui 2 ou 3 dados. Este dado é da McKinsey, o Luís falou um pouco também disto. Foi a McKinsey, analisar nas áreas financeiras, nas sub-áreas, qual era o impacto de automatização das diversas tarefas e aquilo que não se conseguia automatizar com a tecnologia atual. Se forem a ver, na operação de contabilização geral, apenas 4% não se conseguia automatizar com a tecnologia atual. O único problema é que esta tecnologia, ou este relatório, é de 2019. Ou seja, há 5 anos atrás, só 4% das tarefas não poderiam ser automatizadas. Há 5 anos atrás, portanto, hoje, este já não deve ser 4%, certamente. Um estudo do MIT e da Stanford revelou que com sistemas de IA nós conseguimos aumentar 14% a produtividade. Mas um twist engraçado. Sobre os funcionários recentes, aqueles recém-contratados, o aumento era de 35% na produtividade. Porquê? Vocês viram o Luís ali há pouco a fazer uma coisa que é, escrevendo em português, cria-me uma coluna, procura a capital, faz isto, faz este relatório, o sistema consegue fazer um trabalho de qualidade. Eu só preciso saber fazer a pergunta. Portanto, vai nivelar aquele que é um quadro muito experiente, com muitos anos, com um background muito grande de informação, com aquele funcionário que acabou de entrar na empresa. Porque a IA vai ter essa informação acumulada toda. Portanto, os velhos, que eram os decanos que conheciam toda a história, deixam de ter, por aí, uma vantagem tão competitiva. Quando medimos, e Harvard tentou fazer o mesmo teste, atenção que estes 2 últimos dados são de 2023, também já estão desatualizados. Quando mediram o aumento da qualidade do trabalho de consultoria, quando utilizadas as ferramentas de IA, o aumento de qualidade era 40%. Felizmente o Luís teve tempo e acho que foi muito, muito interessante ele fazer aquela amostra dos agentes de IA, porque mostra como um funcionário mediano pode entregar um trabalho de altíssima qualidade. E esta é a principal variação que vai acontecer, o que significa que nós, no meu caso com 50, provavelmente já me vou safar um bocadinho a estas consequências, mas quem tem hoje 30 anos não se vai conseguir safar às consequências da IA, certamente. O CEO da Alphabet, para quase todos, o CEO da Google, teve uma frase que eu acho altamente impactante. A inteligência artificial terá um impacto na humanidade mais profundo que o fogo, a eletricidade ou a internet. Eu quase que poderia acrescentar que vai ter um impacto maior que a própria invenção da roda. E o que nós vimos hoje aqui é só um bocadinho, acredito. Daqui a 4 ou 5 anos todos nós nos vamos estar a rir do que estivemos aqui a ver hoje, como hoje nós nos rimos do que é enviar um SMS quando temos o WhatsApp.
tecnologia vai mudar a uma velocidade exponencial. Onde é que nós estamos nas nossas realidades, e agora vamos descer à prática em Moçambique? Quando vocês olham para as organizações onde vocês trabalham, para os vossos gabinetes de contabilidade, para as empresas onde vocês prestam serviços, vocês estão numa contabilidade ainda em 2.0, em que lutamos para tentar fechar as contas e entregar o relatório até ao dia 32 de maio, quando não é 32 de junho. Nós estamos com uma contabilidade que serve apenas para entregar ao fisco, porque o dono da empresa, tirando as obrigações fiscais, não quer saber da contabilidade para nada. Nós estamos numa contabilidade de baixíssimo valor agregado e com uma mão de obra para quem trabalha na área contabilística muito baixa, ou nós já estamos naquilo que poderia pôr aqui dentro do saco do 3.0, com sistemas completamente integrados, em que já têm que ser funcionários que já de facto sabem interpretar dados e não classificar documentos, em que a gestão documental, os workflows já estejam a funcionar dentro das organizações. E quantas das nossas empresas já estão no 4.0? E infelizmente, quer a gente queira, quer não, nós estamos muito, muito atrasados neste processo. Temos a vantagem de ainda podermos viver facilmente com este atraso, porque todo o ecossistema à nossa volta ainda está um pouco atrasado. A única questão é que isto está a acelerar tão rápido que daqui a 4 ou 5 anos isto não vai mais ser possível. Então, já se falou aqui sobre se vai ou não vai acabar a IA com a profissão dos contabilistas. Boas e más notícias. Lembra-se que o Luís falou dos 80 milhões de empregos perdidos e dos 90 milhões criados e de qual lado é que vão estar. A IA não vai despedir nenhum de vocês. Isso podem ter a certeza absoluta. Agora, aquele colega que está ao vosso lado, que domina a IA, vai despedir 2 ou 3 de vocês. Não sei qual é que está sentado na cadeira correta. As empresas não vão ser destruídas pela IA, mas o vosso concorrente que vai dominar rapidamente a IA, ele vai-vos destruir a vossa empresa e vai fechar. Agora decidam de qual dos lados das empresas é que querem estar, mas podem ter a certeza. Nós temos que acelerar e temos que rapidamente perceber que temos que contactar parceiros tecnológicos. Viram em algumas das apresentações a necessidade de ter ITs agora metidos dentro do negócio. Já não podemos ser contabilistas que compraram um computador e que têm um Excel ou um software que compraram há 10 anos e que nunca mais atualizaram. Isso já não vai ser possível dentro em breve. Nós precisamos de envolver as nossas equipas e de tentar, para já, não deixar ninguém para trás. Ou seja, neste momento, ainda vamos a tempo de tentar fazer a evangelização tecnológica que o Luís tão bem tentou. Mas esse tempo está a passar. Temos que fazer isto percebendo que temos que montar uma gestão de mudança e que temos 2, 3 anos para fazer esta mudança bem feita dentro das nossas organizações. E temos que, quando formos recrutar jovens, e aqui na plateia temos vários, perceber que vamos ter que recrutar jovens que tenham aquelas características, aquele gostinho pela tecnologia, que vai fazer com que esse jovem seja uma pessoa IA. Porque se formos contratar os jovens que não querem saber de tecnologia, que não são os nerdzinhos, que para mim Excel é uma coisa chata, esse daqui a 3 ou 4 anos vai estar completamente desatualizado e vai ser substituído por os outros jovens IA e as vossas empresas não vão ter recursos humanos para competir no mercado. Portanto, o processo de recrutamento já vai ter que mudar. E por último, um conselho, tentem ganhar dimensão. Uma pessoa sozinha, por muito boa que seja tecnicamente, com a necessidade de aumentar a produtividade, como vocês viram, como em poucas horas faz um trabalho de 2 ou 3 dias. Uma pessoa sozinha, de pequena dimensão, não vai ter condições para acompanhar a mudança tecnológica. Primeiro, porque não vai dominar todas as competências. Não vai dominar competências em IA, em IT, em softwares, na mudança tecnológica, na mudança fiscal. Portanto, vamos ter que ter empresas um pouco mais robustas, um pouco mais musculadas, onde possamos ter expertos nas diversas áreas. E estas tecnologias, apesar de muitas delas, como nós vimos, serem gratuitas, quando integradas entre todas elas, elas na prática não vão ser grátis. E, portanto, vai exigir, obviamente, algum investimento, como hoje já existem em
investimentos necessários em terem computadores interligados entre eles, internets, etc. E, portanto, se continuarmos atómicos, pequenos, sem dominar esta tecnologia, sem capacidade de um investimento, porque estas tecnologias vão mudar tão rápido que nós também temos que nos estar sempre a atualizar em termos de formação, se não nos juntarmos e trabalharmos sozinhos, basicamente o que iremos ficar a fazer é comer as migalhas do mercado, a comer aqueles pequenos clientes da vença baixinha que querem pagar muito pouco, receber o mapa do IVA para pagar e não exigem mais, mas também pagam mesmo muito pouco. Eu não sei por vocês, mas eu pessoalmente prefiro morangos. E, portanto, o que eu tenho que estar a fazer é, tal como se costuma dizer num ditado africano, eu não sei se sou a gazela ou se sou o leão, o que eu sei é que amanhã de manhã eu tenho que estar a correr e tenho que estar a aprender todas estas ferramentas que estão a sair no mercado. Muito obrigado. Doutor Diniz, muito obrigado pela excelente apresentação. Portanto, nós temos que decidir se queremos ficar com as migalhas ou com o morango e temos que nos preparar. Eu queria, em nome da OCAM, agradecer a presença do Dr. Diniz Teixeira, do Dr. Mário Freire e do Luís, que são grandes profissionais nos seus países. Portanto, o nosso muito obrigado por terem participado neste debate e desejar muitas felicidades para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Bom dia.